Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem de toda a criação feita por Deus e todos os ensinamentos vindos da boca do próprio Deus que é revelado nas Escrituras Sagradas, que juntos com a verdadeira ciência, com a arqueologia e com a história antiga da humanidade, tudo isso junto forma um conjunto, uma coluna da verdade, da fé e do amor vindos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nosso último vídeo de estudo, abençoado vídeo de estudo de toda a criação feita por Deus, nós vimos que depois de um tempo resistindo à ideia de liberar seu filho caçula Benjamim para ir para o Egito, nem mesmo seu filho mais velho, Israel, permitiu que o convencesse, que era Rúben. O primogênito Rúben fracassou e não protegeu José. Por isso Israel tinha medo que ele levasse Benjamim para o Egito, com medo de perder Benjamim também. Mas finalmente Israel, depois de ver a fome apertar todos ao lado ali, a família de mais de 70 almas ali em Canaã, e a fome em toda a terra do Egito e toda a terra de Canaã, eles se viram apertados e ver o seu filho Judá falar grandes verdades para ele, como por exemplo, de que adianta manter seu filho caçula perto de você, para não acontecer nada de terrível com ele, e depois matar esse mesmo filho de fome, e você também, e toda a nossa família? Porque eles tinham que levar Benjamim para o Egito, para que o governador Zafenat-Paneah visse ele e liberasse a comida, e liberasse o outro irmão dele, Simeão, que estava no Egito. Mas Israel, o pai, não queria liberar o caçula. Então, chega a hora da verdade e Judá diz simplesmente: de que adianta você manter ele aqui? Não, pelo menos se nós levarmos ele para o Egito, teremos uma chance de sobreviver. Mas se você prender ele aqui para não perder ele, vai todo mundo se perder, porque todo mundo vai perecer de fome. Só restou Israel cair em si, irmãos, e liberar seu filho Benjamim para ir com seus irmãos ao Egito comprar comida, e libertar seu outro irmão Simeão, pois era a exigência do poderoso governador do Egito Zafenat-Paneah, que na verdade era o próprio José, o 12º filho de Israel e irmãos deles. Só que eles não sabiam ainda. Esse ensino de Israel, super protetor com seu filho caçula Benjamim, é excelente para mostrar aos pais e mães super protetores demais que só quem realmente consegue proteger é Deus, irmãos. Você faz o seu possível, você faz o máximo que você puder. Além disso, irmão, só Deus. Não adianta você tentar proteger demais, que você vai destruir tudo em vez de proteger. Então entregue a Deus a proteção dele, faça o que você puder, que tiver nas suas forças. Quando você vê que não tem mais jeito, que está além das suas forças, você entrega a Deus. Com certeza Deus cuidará, não aconteça o que acontecer. Nós fazemos o que podemos, nós fazemos a nossa parte de proteção com os nossos filhos. Naquilo que podemos proteger, nós protegeremos. Mas sempre chegará um momento que só o Senhor Deus para proteger nossos filhos. Israel chegou a essa conclusão porque percebeu que dessa maneira que ele estava fazendo, protetor demais, ele se achando que poderia proteger alguém ou seu filho a vida toda. Com essa atitude, não só Benjamim, mas toda a sua família ali em Canaã iria perecer de fome. 70 vidas, irmãos. Todos morreriam de fome em Canaã. Vimos também José expressando o sentimento do seu irmão, de irmão do seu coração ao contemplar seu irmão caçula Benjamim chegando ali no Egito, depois de longos 20 anos que não o via, desde que mercadores que o levaram como escravo para o Egito, mas agora não como um produto de escravo, agora como poderoso governador do Egito, Zafenat-Paneah. E também vimos, por último, em nosso último estudo, e com muito espanto, a admiração da parte dos filhos de Israel quando estava na mesa da preparação do almoço na casa do governador Zafenat-Paneah. Exatamente todos os costumes de acordo com Israel, seu pai, era lá em Canaã. Ficaram espantados. José, apesar de ter passado por tudo isso, irmãos, desde que saiu de lá, da terra do seu pai,
e se estabeleceu no Egito, passou por todo aquele sofrimento, nunca esqueceu as suas raízes, nunca esqueceu os ensinos de Israel, seu pai, com relação a Deus, aos costumes, como sentar na mesa, o que fazer, a forma de se sentar na mesa. José guardou tudo no coração. Israel era o pai patriarca, irmãos, da família, e ensinava tudo a respeito de Deus, até o modo de sentar na mesa para comer, modo de adorar a Deus e modo de se comportar em respeito diante de Deus. O modo de tratar os hóspedes que chegassem em sua casa, tudo isso eram ensinos que José tinha adquirido com seu pai, Israel, o patriarca Israel. Por que José queria tanto ter contato com Deus? Muitas vezes nós rejeitamos os ensinos de outros por achar que não vale a pena, mas não analisamos se esses ensinos vêm ou não de Deus. Isso é fatal, irmãos. Precisamos ser humildes para escutar os ensinos, humildes para ler a Bíblia, humildes para escutar a voz de Deus sobre esses ensinos, humildes para escutar os outros, para saber se vem de Deus ou não a palavra. Os irmãos de José ali na casa do governador, vendo tudo aquilo, como se fosse em Canaã, não sabiam que na verdade o governador Zafenate-Paneá era seu próprio irmão José, que não estava morto. E eles ficam mais admirados ainda com o governador do Egito, sentando na mesa ao lado deles, quebrando a lei do Egito de que os egípcios não podiam sentar na mesma mesa com os hebreus. Esse espanto todo faz com que os filhos de Israel ali na mesa vejam, mas não deem muita atenção para o fato de Benjamim ganhar 5 vezes mais porção de comida do que eles. Afinal de contas, tudo estava em paz, tudo estava em alegria, depois de passado toda aquela agonia e aflição logo do começo, em que eles pensaram que iriam morrer. E hoje vamos continuar essa história do almoço na casa do governador do Egito, e que eles ainda vão descobrir que o governador Zafenate-Paneá, na verdade, é o próprio José, irmão deles, que eles venderam para os mercadores como escravo há mais de 20 anos atrás. E essa ignorância e falta de visão espiritual dos filhos de Israel para descobrir que o governador é, na verdade, José, vai durar até a revelação total de José para eles, como seu irmão que eles venderam como escravo. Porque o mais incrível em tudo isso era que, mesmo José, no meio de um povo idólatra como os egípcios, ele era o único que tinha a visão espiritual dos céus e de Deus. E seus irmãos que estavam com Israel, o patriarca, o povo de Deus, vivendo lá em Canaã, vivendo com todos os costumes e modo de vida que Deus mostrou a Israel, seu pai, lá em Canaã, mesmo assim, os filhos de Israel eram cegos espiritualmente falando. Eram apenas religiosos, assim como a maioria de muitos líderes religiosos de religião, muitos religiosos cegos espiritualmente falando. E o Senhor Jesus Cristo ensinou o quê? A respeito dos líderes, pastores, todos aqueles que lideram, os que se dizem povo de Deus. Jesus diz assim: um cego guiando outro cego, ambos cairão no abismo. Isso está escrito no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 14. Então, irmãos e amigos amantes da palavra de Deus, vamos sentir muita emoção ainda, mergulharemos então nessa etapa. A partir de hoje, com toda a maestria do nosso irmão Moisés, ele nos conta como aconteceu. Vamos ver como foi essa revelação de José para seus irmãos. Bom, no final do almoço, na casa do governador Zafenate-Paneá, que era José, o governador vai para seu trabalho normal na organização das coisas do Egito. E os filhos de Israel, irmãos de José, chega a hora de se preparar os mantimentos, de pagar a quantia de todas as despesas, de preparar os jumentos e todas as bagagens e deixar tudo arrumado para quando chegasse a noite todos fossem dormir cedo, ter uma boa noite de sono, porque pela manhã, ainda de madrugada, antes do sol nascer, iriam voltar para a terra de Canaã. Dessa vez, os 12, levando os alimentos para seu pai Israel e seus familiares que estavam lá em Canaã. Mas o governador Zafenate-Paneá, que é José, não para de fazer planos, porque ele não deseja nem tão cedo sair de perto de Benjamim, seu irmão caçula. E o que ele faz? Ele chama seus oficiais do exército egípcio e diz: encham de mantimentos os sacos desses homens hebreus, com tudo aquilo que eles puderem carregar, e coloquem escondido dentro do saco deles o dinheiro que eles trouxeram para pagar a comida.
mas o meu copo de prata com o qual eu bebo vinho, que é o mais valioso que há em minha casa, vocês coloquem no saco do irmão mais novo, o caçula chamado Benjamim, junto com o dinheiro que ele trouxe para pagar a comida. E eles fizeram exatamente como José ordenou. E os filhos de Israel dormiram toda aquela noite na casa do governador, o sono dos justos. E quando já estava raiando o sol pela manhã, os filhos de Israel se despediram de José, que para eles era Zafenate-Parnea, o governador do Egito, montaram em seus jumentos e seguiram seu caminho para Canaã. Para os filhos de Israel, tudo resolvido. Para os filhos de Israel, Deus interveio e resolveu aquela situação melancólica em que eles estavam. Para os filhos de Israel, um alívio grande quando cruzaram os portões da capital do Egito, Memfis, em paz e com vida, todos os 12, ou todos os 11 no caso. Para os filhos de Israel, um alívio muito grande porque estavam levando de volta Benjamim para o pai deles e Simeão também. Então, tudo estava em paz, estavam levando comida. O que poderia dar de errado agora? Nada. Estava tudo certo, graças a Deus. Mas isso, irmãos, era o que os filhos de Israel pensavam. O que eles pensavam, e muitas vezes o que nós pensamos, não é a realidade. Por isso que tudo só dá certo no final, irmãos. É isso que Deus tenta ensinar aos seus filhos em todos os tempos. Exatamente como ele disse para seu profeta chamado Miqueias, dizer para todos nós e para todo o povo de Israel naquela época, e para nós hoje, os discípulos verdadeiros do Senhor Jesus Cristo. Ele mandou Miqueias dizer assim: levantai-vos e andai, porque este aqui não é o lugar de descanso. Esse mundo, não é o lugar de descanso, por causa da imundícia e corrupção que corrói e que traz destruição. Sim, destruição que destrói grandemente. Isso está escrito no livro do profeta Miqueias, capítulo 2 e o versículo 10. Ou seja, o que Deus está querendo dizer? Que aqui nesse mundo, os discípulos e verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, a verdadeira igreja, não esperem por descanso nenhum. E por quê? Por causa da corrupção. Esse mundo é inteiramente corrupto. A sociedade é toda corrupta, espiritualmente falando. E se você descansar com esse mundo junto com eles, você será um corrupto espiritual também. O que é um corrupto espiritual? Não fazer exatamente como Jesus Cristo ensinou, mas inventar outros tipos de ensino dizendo que é de Jesus. Isso é corrupção espiritual. Por isso, não há descanso enquanto estiver neste mundo. O próprio Jesus Cristo disse: o mundo jaz no maligno. E ele também disse, Jesus Cristo, a todos nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci essas aflições, eu não cedi. Eu fui até o fim e até a morte de cruz. Mas não cedi, não descansei. Mesma coisa os verdadeiros seguidores. Não pensem em ter descanso e paz neste mundo. O que você pode ter é uma repentina, rápido, momentos de paz. Pode acontecer. Como Paulo disse, obedeçam às autoridades constituídas para que nós não tenhamos guerras, mas tenhamos um pouco de paz e tranquilidade para falar do Evangelho como convém falar. Então, irmãos, portanto, irmãos, não peça descanso aqui na terra e nessa vida. Peça forças, peça fé, peça coragem para lutar até o final da sua vida. A boa milícia da fé em Jesus Cristo, guardar a fé e tomar posse da vida eterna. E somente depois da morte, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, fazendo confissão diante de todos os homens. Não peça descanso aqui, senão você vai se corromper. Porque se você pedir coragem, fé e para dizer a verdade e o Evangelho, é claro que o Satanás, que é o que controla esse mundo, as sociedades, as culturas dos povos, ele não vai permitir que você tenha descanso, porque você está falando a verdade, está falando do Evangelho. Então ele não vai permitir, ele vai lhe atacar, não vai deixar você em paz. Se você estiver em paz, é porque você não está falando a verdade. Alguma coisa está errada.
Se o mundo todo está lhe aceitando, é porque alguma coisa está errada com você. O mundo não pode lhe aceitar. Por quê? Porque é controlado por Satanás. E Satanás não vai permitir que você pregue o evangelho, fale da verdade tranquilamente por aí tendo paz. Não vai. Ele vai lhe atacar, usando pessoas, usando o que for, o que tiver alcance. E os filhos de Israel, irmãos, estavam descansando e pensando que todo aquele mal já tinha passado. E que agora era paz e tranquilidade. Queriam chegar logo em Canaã para estender as redes, descansar, comer do melhor, curtir a vida, e era paz agora. Mas lá, na sua casa no Egito, Zafenate Parnea ou José põe o seu plano em ação. Ele chama o oficial e diz: agora vai, pegue os soldados e vai atrás deles. Quando vocês cercarem eles, irão dizer: por que vocês fizeram essa maldade com o nosso senhor, governador do Egito? Ele deu comida, dormida para vocês, e em troca vocês roubaram ele, tirando escondido o copo especial de prata que ele tem, o mesmo copo que ele toma vinho e adivinha através dele. Vocês agiram muito errado em fazer isso. É estranho, irmãos, ouvir isso, né? Que José tinha um copo de prata pelo qual ele fazia adivinhações. Mas a verdade, irmãos, os irmãos devem entender que ali estavam falando Zafenate Parnea, o governador do Egito. E o Egito era uma nação pagã, que adorava muitos deuses, e tinha muitos feiticeiros que faziam adivinhações. E eles pensavam que a profecia que Deus deu a José a respeito dos 7 anos de fartura e chuva e comida, e depois dos 7 anos de seca que aconteceram, seria, na verdade, uma adivinhação de José através do seu Deus. Deus fez com que José adivinhasse através do copo de prata, né? E eles eram conhecidos por causa disso, por causa da idolatria. Apesar de José ter dito na hora que era o Deus do céu que estava dizendo, mas eles insistiam que era através da adivinhação. Então José usa isso para dar mais legitimidade aos soldados na hora de prender os seus irmãos. Com certeza os soldados iriam prender porque eles acreditavam, criam na adivinhação através do copo, mesmo que José sabia que não fosse nada disso. Ou seja, os soldados egípcios iriam entender que era o copo de prata de adivinhação que José queria, e não a verdade, que era seu irmão Benjamim que ele queria. Pois os soldados egípcios não sabiam que ali estava em debate uma família hebreia. Eles não sabiam que o próprio governador do Egito, José, era um hebreu também, que para eles seria uma abominação. Como também os seus irmãos, os 11 que estavam saindo do Egito ali. E do outro lado da questão, os filhos de Israel achavam que Zafenate Parnea, o governador do Egito, que era José, era mesmo um idólatra egípcio. E como tal, tinha os costumes pagãos dos egípcios como adivinhação. Por isso, os oficiais dizem isso para confirmar com veracidade o plano de José. Aquele objeto tinha que ser o mais sagrado para ele, para poderem trazer à força como escravo somente seu irmão caçula e provar a legitimidade da prisão, que era correto o que eles estavam fazendo, pois cometeu um crime capital grave. E finalmente José teria seu irmão com ele, e os seus outros irmãos iriam para Canaã viver com seu pai Israel. Esse era o plano de José. Mas para a surpresa de José, seus irmãos que antes tinham vendido José como escravos e mercadores, agora darão sua vida para proteger Benjamim. Bem, assim que os oficiais egípcios encontram os filhos de Israel, ainda depois dos portões da capital do Egito, a uma distância considerável, né, eles cercam eles, não muito distante fora da capital de Memfis, indo em direção a Canaã. Eles cercam os filhos de Israel todos armados. E o oficial diz aos filhos de Israel: por que vocês fizeram essa maldade com o nosso senhor, o governador do Egito? Ele deu comida, dormida para vocês, e em troca vocês roubaram ele, tirando escondido o copo especial de prata que ele tem, o mesmo copo que ele toma vinho e faz a deviação, e que é muito estragado para nós. Vocês agiram muito errado em fazer isso. Os filhos de Israel, completamente sem entender o que estava acontecendo e de onde eles tinham tirado isso, ficaram olhando uns para os outros, porque sabiam que todos eles eram honestos, e que um poria sua mão no fogo pelo outro, que jamais roubariam nada de ninguém. E que é isso que os oficiais do Egito estavam dizendo era impossível de acontecer. Então eles responderam aos oficiais: de onde vocês, oficiais do Egito, tiraram uma ideia absurda dessa?
Isso que vocês dizem está muito longe de acontecer conosco, pois se antes nós trouxemos o dinheiro que colocaram em nosso saco para devolvê-lo desde Canaã até aqui, por que razão iríamos roubar o governador, vosso senhor? Mas se quiserem, podem olhar tudo aqui, e se por acaso for encontrado esse copo de prata com alguém aqui, a sentença será a pena de morte, e todos os outros aqui serão escravos do governador para sempre. Mas temos certeza absoluta que isto não está aqui. Então os filhos de Israel, cada um desceu do seu jumento, pegou seus sacos, abriram para que os soldados egípcios olhassem dentro. E os soldados, a investigar os sacos, começaram pelo filho maior, o de Ruben, e por último chegando o menor, que era Benjamim. E para a surpresa e perplexidade de todos, e até do próprio Benjamim, que não sabia de nada, os soldados egípcios encontraram o copo de prata de Zafenate-Parnea, governador do Egito, no saco de Benjamim. Então todos os filhos de Israel rasgaram as suas roupas em sinal de grande desespero e protesto, e viram em um só momento a situação deles, que era de um mar calmo e tranquilo, para uma grande tempestade com raios, trovões e terremotos. No grande mar de suas vidas naquele momento, a primeira coisa que os filhos de Israel decidem logo de cara é recusar a oferta do oficial de que somente aquele que estivesse com o copo do governador seria escravo dele para sempre. O restante poderia voltar para sua casa em Canaã em paz, junto com seu pai e a comida que estavam levando. Isso foi recusado taxativamente por todos na hora. Ninguém sairia dali se Benjamim não fosse com eles. Ou todos iriam para casa, ou todos seriam escravos juntos, ou todos seriam mortos juntos. Eles colocaram suas coisas nos jumentos e retornaram para a cidade, para a casa de Zafenate-Parnea, que era José, irmão deles. E José ainda estava em casa esperando eles, porque foi ele quem tinha planejado tudo aquilo. Esperava os soldados chegar com Benjamim finalmente para se revelar para Benjamim. E é claro, eles chegaram em frente de José, na frente do governador Zafenate-Parnea, e os olhos deles, os rostos deles, o andar deles, parecia mais de um cortejo fúnebre, uma cerimônia de enterro por alguém da família que tinha morrido. Todas as esperanças deles haviam morrido ali. Parecia até que Deus estava se vingando por tudo que eles fizeram com José há mais de 20 anos atrás. Eles estavam uns verdadeiros cacos de vaso quebrado, sem ação, sem reação, completamente imobilizados e com as cabeças baixas e tristes. Chegaram na frente de Zafenate-Parnea, o governador, que é José, e se prostraram na frente dele. Um verdadeiro silêncio tomou conta daquele lugar. Parece que o fim chegou. Só se conseguiu ouvir sussurros bem baixinho e o silêncio imperou. Choros naquele lugar. E o peso dos irmãos de José era tão grande que o próprio José sentiu um impacto e o seu coração se arrependeu do que ele tinha feito. Ele esperava chegar somente Benjamim ali, para ficar com ele finalmente no Egito. Mas chegaram todos os seus irmãos e se deitaram na frente de José. Todos abatidos, todos mortos, e o coração de José se amargurou com isso. E José rapidamente corta o silêncio e diz para eles: o que é isto que fizestes? Será que vocês não sabem que um homem como eu pode muito bem adivinhar quando alguém está roubando algo de mim? E depois de alguns momentos em silêncio total, Judá, um dos irmãos, foi o único que teve força de levantar a cabeça e dizer ao governador que na verdade era José, seu irmão. Assim, que diremos a você, meu senhor? Vamos falar o quê? Não há o que se falar, está provado. Não temos como justificar. Deus achou a nossa iniquidade, e por isso de agora em diante somos todos teus escravos, principalmente aquele com quem foi achado o copo de prata. Mas José, todo esperto, dá a cartada final do seu plano. O que era que ele realmente queria? Que era ficar com Benjamim somente, seu irmão caçula para sempre. E José responde a Judá dizendo: longe de mim que eu faça tal injustiça com vocês. Somente aquele com quem foi achado o meu copo será meu servo e ficará aqui comigo para sempre. Todos vocês que não têm culpa podem voltar para Canaã, para junto do vosso pai. Levem a comida e vivam em paz.
Entenderam, irmãos, o plano de José? Ele queria, na verdade, o seu irmão caçula ali, junto dele. Tudo aquilo que ele não pôde fazer por Benjamim enquanto ele crescia, durante a sua adolescência, enquanto ele estava escravo no Egito, José não podia cuidar do seu irmão caçula Benjamim. Todo aquele período que ele perdeu de crescimento de Benjamim, ele queria compensar agora e ficar junto de Benjamim. É claro que depois que os filhos de Israel fossem embora, Benjamim não seria escravo dele. Benjamim, na verdade, viveria como um príncipe no Egito, igual a José. José se revelaria para ele, diria que é o seu irmão. E que estava super protegido com ele. Mas tinha que ser do lado de José. Esse era o plano de José. Bem, tudo estava muito certinho para José. Tudo estava dando certo até este momento, irmãos. Mas só tinha um problema. Deus não queria assim. Deus não queria que somente José e Benjamim ficassem no Egito. Deus queria que toda a família de Israel descesse para o Egito para se multiplicarem ali, exatamente como ele falou e prometeu para Abraão. Lembram no estudo que nós tivemos há tempos atrás, ainda no livro de Gênesis, Deus dizendo a Abraão que os filhos de Abraão, os descendentes de Abraão, que é os filhos de Israel agora, desceriam para uma nação forte e se multiplicariam demais e se tornariam uma nação forte dentro dessa nação forte. Por isso seriam reduzidos a escravos durante 400 anos, mas Deus enviaria um libertador que libertaria seu povo dessa nação, com muitas pragas destruiria os deuses do Egito, e eles sairiam do Egito com muitas riquezas de ouro e prata. E nós sabemos, irmãos, que esse libertador será Moisés. Exatamente essa nação é o Egito, irmão. Pois bem, mesmo com todo aquele plano elaborado, José só não esperava uma coisa: as atitudes de seus irmãos de até morrer para defender Benjamim. Se fosse preciso, eles dariam suas vidas para defender Benjamim. Eles tinham aprendido a lição e isso desestabilizou completamente José. Quebrou todo o seu plano e forçou ele a redefinir completamente seu plano. José não só muda de plano, mas se revela e diz que era José, irmãos deles. Então vamos ver como foi a atitude desses irmãos de José, depois que eles se revelam. E o Moisés nos conta. Bom, depois que o governador diz que só Benjamim fica como escravo no Egito, e todos os irmãos estavam livres para voltar para Canaã, Judá, lembrem-se sempre, irmãos, Judá se levanta e tenta se aproximar do governador rapidamente. Os soldados apontam suas lanças para ele, e Judá para e fala para José e diz: ai, Senhor meu, deixa eu te dizer uma coisa aos teus ouvidos, e por favor não fique irado comigo, porque sei que tu és como se fosse o próprio faraó, de tanta autoridade que tu tens. E José deu ordem aos soldados para deixarem Judá se aproximar dele e conversar em particular com ele. E Judá diz assim aos ouvidos de José: olhe, meu senhor, é o seguinte, você se lembra quando chegamos aqui e você perguntou se tínhamos um pai e irmão? Pois é, nós respondemos que tínhamos um velho pai e um irmão mais novo, caçula, que nosso pai viu ele nascer ainda na sua velhice, e que é justamente esse Benjamim, como você bem sabe. E esse Benjamim, o caçula mais amado, tinha um irmão chamado José, que agora já está morto, e somente ele sobrou da sua mãe. Por isso, o nosso pai ama muito mesmo. Mas você disse a nós: traga esse irmão mais novo para eu vê-lo. Então saberei que dizem a verdade e soltarei seu irmão Simeão, que está preso. Mas nós dissemos muito bem que aquele moço, caçula Benjamim, não poderia sair de perto do seu pai Israel, senão nosso velho pai morreria de desgosto se alguma coisa acontecesse com ele. Mas você nos disse que, se nós não trouxéssemos nosso irmão mais novo, não libertaríamos nosso irmão Simeão, que ficou ali. Acontece que quando nós contamos isso lá em Canaã, nosso velho pai Israel, ele deu ordens diretas de que jamais nosso irmão caçula Benjamim desceria para o Egito. Mas depois que a nossa comida acabou e todos nós iríamos morrer de fome, nosso pai nos falou dizendo que a gente sabia muito bem que a esposa Raquel só tinha dado a ele 2 filhos. Um era José, que agora estava morto, e o outro era Benjamim, o caçula. Se por acaso vocês os levarem ao Egito e não retornarem com ele, então vou descer à sepultura com remorso e desespero. E assim, meu senhor governador, finalmente nosso pai liberou nosso irmão para vir conosco. Não porque ele queria liberar, mas porque, se ele não fizesse, todos nós morreríamos de fome lá em Canaã.
Mas ele fez essa liberação somente para conseguirmos a comida para nos mantermos vivos. E se por acaso a essa altura chegarmos lá com o nosso irmão, sem o nosso irmão caçula Benjamim, nosso velho pai com certeza não nos perdoará, morrerá, e nós, os teus servos, seremos os maiores culpados de tudo isso. Ainda teremos que sepultar nosso velho pai com tristeza de morte por todo lugar. Viveremos uma vida de tormentos de consciência pesada, porque saberemos que nosso pai Israel morreu com desgosto na alma por causa de nós. E ainda mais, eu, Judá, me coloquei como fiador para ele. Qualquer coisa acontecesse com o nosso irmão caçula, o nosso pai não teria culpa nenhuma. Tudo cairia sobre mim. Por isso eu peço a você, meu senhor governador do Egito, eu ficaria no lugar de meu irmão Benjamim, como escravo teu para sempre. E tudo que você faria com ele, fará comigo. Até mesmo me matar se quiser. A minha vida e de meus irmãos está em suas mãos. Mas pelo amor de Deus, do Deus de Israel, nosso Pai, não toque no moço, no caçula de Israel. Permita que nosso irmão caçula volte para Canaã com seus irmãos, porque se eu for sem ele diante de meu pai, grande será o mal e a tragédia que acontecerá com meu pai. Bem, meus amigos e irmãos, amantes da Bíblia que me escutaram agora, depois de tudo isso que Judá viu e José, o próprio José ficou suspenso no ar, sem palavras. Por alguns momentos José não sabia se corria, se ficava em pé, se gritava, se chorava, simplesmente estava paralisado. A emoção tomou conta de si. E os olhos não pôde conter as lágrimas. Quem imaginaria aquilo? José pensava consigo mesmo, foram esses mesmos homens que 20 anos atrás tentaram matá-lo friamente e que por um milagre de Deus resolveram vendê-lo como escravo para os mercadores sem remorso algum? Será que é esses mesmo? Como se fosse uma mercadoria qualquer, barata. Esses mesmos homens agora, eu estou presenciando eles dando a vida e dando a vida pelo seu irmão caçula Benjamim, que eu tanto amo. José, a essa altura, irmãos, está para explodir com seus sentimentos em seu coração, porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz assim: não há maior amor do que este, de alguém dar a sua vida pelo seu irmão. Está escrito no livro de João, capítulo 15, versículo 13. E não podemos mais conter-se Zafenate-Parnea ou José, o poderoso governador de toda a terra do Egito, cheio de lágrimas nos olhos, de emoção e comoção, explode dizendo: bem, nós vamos parar aqui por hoje, irmãos. Os amigos devem guardar a emoção para o próximo vídeo de estudo. O clímax total dessa história será amanhã, o final dessa história. Livro de Gênesis, capítulo 44, versículos 1 até o 34. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.